tá bom? Então, pessoal, formalmente muito bem-vindos ao nosso semestre, né? Ao nosso segundo semestre de nosso segundo semestre de 2021. Espero que todos vocês estejam bem, espero que todos vocês estejam com saúde, que a família de vocês esteja com saúde. E estou muito feliz que nós estamos agora, graças a Deus, caminhando mais próximo do final dessa pandemia triste do que do começo. E vamos continuar seguindo aí com essa felicidade aí que está sendo a vacina. Isso realmente tem mudado. Tá? Todos vocês receberam o e-mail que eu mandei? Alguém teve alguma dificuldade para acessar? Ótimo. Então tá bom. Recebeu, né? Que bom, Israel. Que bom. Então vamos lá. A gente estamos caminhando já no terceiro semestre de atividades telepresenciais, tá? Eu mandei para vocês o nosso plano de ensino, mas assim, esse curso, estamos todos nós aprendendo um pouco com estes cursos online. E eu acho que cada semestre a gente vai conseguindo, devagarzinho, melhorar a qualidade de ensino. Mas nesta modalidade de ensino, pessoal, a responsabilidade em cima de vocês é muito grande. É muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Porque o curso só é viável, só vale a pena, a gente só consegue, né, fazer este curso funcionar, de fato funcionar, se vocês estudarem antes. Não tem como, não há como, num curso telepresencial, num curso à distância, num curso online, a gente esgotar aqui nos nossos encontros síncronos o conteúdo. É impossível, é humanamente impossível. Nós temos 25%, né, do tempo em sala de aula que nós teríamos numa outra modalidade de ensino. Então não adianta. Se vocês vierem para cá sem ter estudado antes, o curso não vai funcionar. Tá? Não vai funcionar em hipótese alguma. Então, dentro dessa linha, a melhor metodologia ao longo desse tempo que eu consegui identificar de fato é isso que a gente tem chamado, né, é isso que a pedagogia chama de sala de aula invertida. Então, as nossas aulas aqui, elas não serão aulas para exposição de conteúdo, tá? A gente vai, obviamente, abordar o conteúdo, mas não será uma abordagem a partir de aulas expositivas. A gente vai abordar este conteúdo a partir da solução, né? A partir da solução do debate, da discussão, das nossas atividades previamente disponibilizadas, tá? Então, pessoal, eu estou passando aqui para vocês, né? Estou passando aqui para vocês que todo o material, vou apresentar aqui todo o material, absolutamente todo o material mínimo de leitura. Vocês estão conseguindo identificar aí, não é? Tá dando para visualizar bem, pessoal? Pronto. Então, todo o material do semestre está aqui, tá? A única parte que não está aqui, deixa eu até editar isso aqui, que isso aqui está errado. É só precedentes. A única parte que não está aqui, é uma aula sobre remessa necessária, reexame necessário, tá? Remessa não, reexame necessário. Mas já temos aqui todo o semestre colocado. Então vocês já têm material de estudo suficiente para quem puder ir adiantando as suas aulas.
porque nem sempre, né, o cronograma que a gente faz bate com o cronograma da vida de vocês. Vai ter períodos que vocês estão mais tranquilos e vai ter períodos que vocês estão, como é que eu digo, mais absorvidos. Então, eu já fiz aqui. O que vocês estão vendo aqui, ó, como está aqui atividades sobre precedentes, isso não está disponível ainda para vocês. Ó, vou marcar aqui. Ó. Isso não está disponível ainda para vocês. Mas até as atividades já estão aqui pensadas, boa parte delas. E aí eu vou disponibilizando, hoje eu vou disponibilizar atividades sobre precedentes. Tá bom? Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que aproveitem esse período inicial que vocês estão com a cuca mais fresca, que ainda nem todo professor vai ter atividade avaliativa de início, e que as coisas estão começando, para que se vocês puderem, deem gás, estudem. Tá bom? Estudem. Bibliografia. Eu tenho, no nosso Classroom, estão gravadas todas as aulas assíncronas das atividades e estão selecionados alguns artigos relacionados aos temas em questão. Mas como vocês sabem, eu não posso colocar um livro-texto integral à disposição de vocês, porque isso ofende direitos autorais. Né? Então, por exemplo, quando a gente pega aqui precedentes, tem um artigo que é um artigo meu, está disponibilizado aqui, que inclusive eu oriento que leiam, porque a nossa atividade, eu já antecipo, né, será a partir da leitura dele. Tá? Um resumo e questões relacionadas, ao texto, tá? Sobre precedentes. Mas isso vai acontecer em todas as atividades. Ó, aqui tem 3 pequenos artigos. Mas a gente não tem como colocar aqui, em ordem do processo nos tribunais, mas eu não tenho como colocar aqui um livro-texto. Mas se vocês, aqueles que puderem, tiverem condições financeiras e puderem comprar, eu indico o livro de Fred, tá bom? O curso de Fred é, sem dúvida, o melhor curso como conjunto de curso de direito processual civil do Brasil, na minha opinião. Tá? E essa parte de recursos está muito boa, é muito boa também. Está bem atualizada, está adequado. Quem puder comprar o livro de Fred, é ele que será, digamos assim, o nosso livro da linha condutor do nosso curso. Tá? Então, quem puder comprar, não deixe de comprar. Essa aqui é a versão 2019, é a 16ª edição, acho até que já tem a 17ª, tá bom? Tem um outro livro que não dá para vocês comprarem, mas que se alguém tiver disponibilidade de ir para a biblioteca, que vale muito a pena, na verdade que não é o livro, são os comentários ao CPC da Revista dos Tribunais. Esse aqui eu estou lendo agora, que é o que trata dos artigos de precedente e de ordem dos processos nos tribunais, que é de Marinoni e Mitidiero, tá? Então, assim, para o nosso curso seriam 4 livros, 3 livros desses, 3 ou 4 livros desses. Então não dá... Qual é o nome, professor? Comentários ao Código de Processo Civil. De quem é? Da Revista dos Tribunais. Cada tomo é de um autor. Este aqui é o que trata dos artigos relacionados ao 926 e 927, que se refere à parte de precedentes, e os artigos iniciais de ordem dos processos nos tribunais. Esse daqui é de Marinoni e Mitidiero, Daniel Mitidiero e Guilherme Marinoni, tá bom? Então, assim, se vocês, quem puder, compre, mas assim, a coleção completa são 17 volumes. São 17 volumes. É bem carinho, mas vocês podem comprar só um ou outro volume. Mas para o nosso curso, salvo engano, eu só não estou lembrando aqui agora se seriam 3 ou se são 4 livros, mas eu posso informar isso na próxima aula. Tá? Mas se tiver algum fanático por processo civil, aí vale super a pena, né? Mas se vocês puderem, pelo menos o livro de Fred, vocês compram. Tá bom? Beleza até aqui, pessoal? Então, joia. Eu tenho, na verdade, uma dúvida, professor. Por favor, Israel. Boa noite, claro. Eu queria só saber, professor, porque você já tinha assistido a aula, aí eu vi que lá no e-mail que o senhor tinha mandado, que já teria estiver disponível. Aí eu fiquei um pouco nervoso, porque eu não estava achando onde estava.
É porque eu não disponibilizei ainda, mas disponibilizo hoje. Eu queria saber também se seria possível o senhor já ir logo liberando as atividades também, porque às vezes eu tenho uma semana assim, ou duas que eu consigo adiantar 5, 6 semanas de uma vez, e depois eu vou ter 5, 6 semanas que eu não consigo fazer 2 semanas juntas. Entendeu? Perfeito. Se eu puder já ter disponível também a atividade, já facilita a minha vida assim, de maneira comum. Beleza. Eu lhe prometo que da semana que vem eu libero hoje e até sexta-feira eu consigo liberar mais 2. Tá bom? Maravilha. Mais Valeu, 2. professor. E aí a gente já entra, passamos da bibliografia, vamos entrar em metodologia de ensino. Eu já falei um pouco em metodologia de avaliação. Pessoal, toda a nossa aula terá uma atividade avaliativa assíncrona. Todas as unidades, cada uma dessas unidades aqui, praticamente todas, é possível que uma ou outra a gente não faça, mas a tendência é que em todas as atividades, em todas as unidades, haverá uma atividade avaliativa. Eu quebrei muito a minha cabeça nesses 2 semestres e vocês já estão pegando isso aí com as questões um pouco mais organizadas, e aí eu já lhe antecipo que vai ter atividade avaliativa para todos os gostos. Para todos os gostos. E para todas as competências também. Ana Clara, você queria falar. Pode falar. Boa noite, professor. Boa. Eu não recebi o seu e-mail referente ao link da aula. Eu consegui com os colegas no grupo do WhatsApp. Também a dúvida quanto ao link do Classroom, que eu estou com receio de também não ter recebido. Deixa eu baixar aqui. Você fez a matrícula quando? Eu entrei na sua disciplina no reajuste. Ah, então, perfeito. Então, é que eu não estava, provavelmente você não estava ainda, lista de frequência, turma, não, esse daqui é o outro, aqui é a turma 3. Como é seu nome, Ana? Ana Cristina? Ana Clara? Ana... Clara Silva Seixas. Está aqui, Ana Clara Silva Seixas. Pronto, você já está presente aqui. Eu vou fazer o seguinte, vamos resolver as coisas objetivamente. Não é aqui. Deixa eu lhe mandar o e-mail e aí eu já... Próxima vez que eu precisar mandar e-mail, aí eu já mando. Mais alguém não recebeu? Melhor. Ana Clara, você vai ficar responsável. Anote meu e-mail aí, Maurício. Eu vou botar no chat. É maurício@lgg.adv.br. Você vai me mandar um e-mail. Maurício@lgg.adv.br. Vai mandar um e-mail com todo mundo que entrou no ajuste. Tá bom? E aí eu encaminho, porque pode ser que além de você, outras pessoas também tenham se matriculado no ajuste, e aí precisa. Aí você me manda um e-mail com o nome e o e-mail das pessoas que entraram no ajuste. E aí eu vou mandar para todo mundo. Viu? O link do grupo de WhatsApp de vocês está aí. Outra coisa que já que você falou isso, eu queria aproveitar para pedir. Eu preciso de um voluntário. Eu não gosto de passar meu telefone para todo mundo, porque é um inferno em período de prova. Tenho meu telefone do escritório, se alguém precisar falar comigo, assim, e-mail eu respondo. É praticamente impossível eu não responder um e-mail em 24 horas, 48 horas no máximo. Mas se alguém tiver alguma urgência, eu botei aí o telefone do meu escritório, pode ligar que minha secretária me acha se você tiver alguma urgência. Agora eu queria escolher um de vocês para ser uma espécie de representante de interlocução da turma comigo, tá? Sempre vamos ter algumas necessidades de informação urgente, coisas rápidas, e eu não vou entrar no grupo de WhatsApp de vocês, porque eu acho que todo aluno tem o direito constitucional de falar mal do professor. E aí vocês ficam à vontade lá para me esculhambar se vocês quiserem, porque eu não vou estar lá. Mas eu quero que um de vocês aí se disponibilize a me mandar um e-mail e me passar o telefone, e aí essa pessoa eu passo o meu telefone também, e a gente se comunica. Essa pessoa já está prévia e publicamente proibida, então não peçam, porque ela já está prévia
e publicamente proibida de repassar para vocês. Quem pode aí me ajudar nisso? Bora? Então, pronto. José Barbosa dos Santos levantou a mão. Diga, José. Isso, você quer ser o interlocutor, da turma comigo, você vai poder sempre... Pronto, então beleza, ó, você fica na responsabilidade de sempre estar presente nas aulas síncronas também. Meu e-mail está no chat, me passe o e-mail. Maurício, aqui é José Barbosa, eu que vou ficar responsável, me passe o seu telefone celular e aí eu vou te passar o meu telefone, tá bom? Pronto. Então, fechado, essa situação também está resolvida. Né? Então, voltando agora para a avaliação. Então, eu dividi o nosso curso em 2 notas. Uma nota que vai ser 5, ou seja, que inclusive é o suficiente para passar, que é baseado nas atividades assíncronas. Que será a média aritmética de todas essas atividades que vocês estão fazendo. Então, eu já posso, por exemplo, antecipar, deixa eu abrir aqui para vocês, eu já posso, por exemplo, antecipar que esta primeira atividade de precedentes, deixa eu ver se já está pronta, vai ser a resposta a esse questionário que está aqui. Tá? Que é justamente a resposta a este questionário. Eu só vou terminar eu vou incluir somente mais uma questão sobre o resumo e vou estar liberando para vocês, tá? Então, por exemplo, essa primeira atividade é uma atividade que será de respostas subjetivas a questionamentos sobre um texto de leitura dirigida. Então, pedagogicamente, se eu estiver dando aula... Então, ou seja, a gente está fazendo uma leitura dirigida, que é o artigo que eu disponibilizei, e nós vamos ter perguntas sobre esse texto, tá? Mas não vai ser a única modalidade ou metodologia de avaliação que eu vou fazer. A gente vai fazer outras metodologias. Então, por exemplo, quando tem um assunto muito importante, eu provavelmente vou pedir a vocês para fazer o resumo do capítulo de Fred. Eu já vou até dizer qual é o que eu gosto de botar. A parte de teoria dos recursos. Porque o nosso curso ele é dividido, digamos assim, em 4 eixos centrais. Precedentes, ordem dos processos nos tribunais, já eu explico o que é isso. Recursos, que é o mais amplo, é a maior parte do programa. Ações autônomas de impugnação e incidentes. No âmbito dos tribunais. Eu vou explicar, vou fazer um resumozinho de todo semestre para vocês aqui agora. Né? Mas, assim, 60% do conteúdo do curso vai estar nos recursos e a parte de recursos divide-se em 2 temas centrais. Teoria dos recursos, aquela parte chamada teoria geral dos recursos, mas teoria dos recursos, e os recursos em espécie. Ponto. Mas todos os recursos em espécies são muito mais fáceis para quem sabe a teoria dos recursos. E aí, muito provavelmente, eu vou passar para vocês lerem e resumirem, ou seja, resumo manual, manuscrito mesmo, né, de um capítulo do livro de Fred. Essa é outra modalidade de avaliação. Outra modalidade de avaliação que eu vou ter, eu vou pedir que vocês, por exemplo, que da outra vez eu achei massa, ficou fantástico, gravem uma mini videoaula e me mandem sobre um tema ou algum dos temas que eu vou dizer. Vocês vão ter que estudar previamente para dar uma aula sobre um dos temas que a gente vai dar. Outra modalidade de avaliação que eu vou ter questões objetivas, ABCDE, questões de concurso. Vocês vão precisar disso para a OAB. Então, é importante que vocês façam. Então, eu tento trabalhar todas as competências que vocês fazem. Vai ter gente, para algumas pessoas vai ser super difícil
por exemplo, gravar a aula, porque tem dificuldade, mas a expressão oral é muito importante para vocês. Então vocês vão ter que fazer. Vai ter gente que vai ter, eu vou ter também questões, por exemplo, questões problematizadas, né? Problemas como se fossem questões práticas de escrever, mas problematizadas, né? Eu vou, por exemplo, eventualmente pedir que vocês façam uma pesquisa de jurisprudência e de notícias. Então, a gente vai ter diversas modalidades ou diversos métodos de avaliação, E cada um destes métodos vai ser passado para vocês com pelo menos uma semana de antecedência. A pedido de Israel, eu já vou atender, já vou liberar algumas. E vocês virão para cá na próxima aula. Então, por exemplo, próxima aula. Eu vou liberar hoje, assim que terminar a nossa aula aqui. Eu vou organizar esse questionário e vou liberar. E aí vocês têm esta semana toda para ler o artigo, para assistir a aula, né? E para responder esse questionário. E aí, na nossa aula, na próxima segunda, o que a gente vai fazer? Vai responder isso aqui. Eu não, vocês vão responder isso aqui. Aí eu vou chamar um de vocês, a gente vai abrir, pegar a resposta de vocês e vamos debater a resposta de vocês. E eu levo em consideração a participação. Vou anotando para sempre as pessoas que estão participando, né, até para que eu possa pedir ou dar oportunidade a todo mundo de participar, e eu levo isso em consideração no momento de fazer uma aproximação no final do semestre para aprovar. Isso é levado em consideração, tá bom? Diga, Israel. Na verdade, professor, não deve ser curta. O senhor falou da prova manuscrita, né? Eu queria só saber se esse manuscrito seria manuscrito mesmo, e aí seria escaneado, ou se seria digitado para enviar para o senhor. O resumo é manuscrito mesmo. É manuscrito e escaneia e envia. Tira uma foto e envia. Beleza. Então, isso, pessoal, é a metade da nota. A outra metade da nota vai ser uma prova síncrona. Tá? Essa prova síncrona, eu tenho fé que já seja possível que a gente faça ela presencial no final do semestre. Ela está aqui agendada, eu botei no nosso cronograma, ela está numa, digamos assim, em uma possibilidade de acontecer. Eu botei uma semana de diferença, porque eu não sei se vai ser possível que ela seja síncrona e presencial ou não. Se eventualmente a gente ainda não estiver tendo possibilidade de ter atividades síncronas presenciais, aí eu farei uma prova oral. E se eu for fazer uma prova oral, eu vou disponibilizar vários horários, tipo assim, 4 horários, para justamente evitar que alguém que tenha alguma dificuldade momentânea fique impedido de fazer. Então, assim, com certeza 2 horários que já estão liberados. São os 2 horários que eu tenho aula para dar, que é essa aula de hoje e a aula de amanhã, que é 10h40, 10h30 da manhã. Pronto. E aí disponibilizaria mais 2 outros horários, né? 2 outros dias e horários que vocês optassem, que ficasse bom para vocês, adequado para vocês, para que a gente possa marcar, essa nossa atividade e não prejudicar ninguém, tá? Então a avaliação é isso, pessoal. Pode falar, Luana. Professora, eu não entendi muito bem. Você falou em atividade presencial. Seria o que? Se a UFBA voltar? Se a UFBA voltar daqui para o final do semestre, a nossa segunda prova vai ser presencial. Viu? Se a UFBA não voltar, não permitir, porque eu não acho, Luana, que no semestre ela vai voltar, simplesmente voltar. Ela vai, eu acho que vai permitir algumas atividades presenciais, entendeu? Ela vai permitir algumas atividades presenciais. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Já respondi. Era uma pessoa que estava me ligando insistentemente, eu estava respondendo aqui que não podia atender, aí eu queria ver se era alguma urgência. Então,
se tiver essa possibilidade, vai ser presencial. Prova normal de escrever, sentar, escrever aquelas coisas antigas que a gente fazia antigamente, sabe? Caderno, caneta, essa tecnologia defasada, vocês fazendo e se eventualmente não puder ter, a gente vai fazer uma prova oral. Pronto. Então, pessoal, assim, eu acho que de panorama geral da parte, já tratamos de metodologia, já tratamos de bibliografia, já tratamos de avaliação. Beleza? Alguma dúvida aí que vocês queiram tratar comigo? Mais alguma dúvida? Não, né? Beleza. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui para vocês, vou dividir aqui com vocês, fazer aqui, na verdade, basicamente é isso que eu queria falar hoje e dar um resumo geral do nosso curso, um resumo geral da nossa atividade, tá bom? O que vocês estudaram, até agora vocês já pegaram teoria geral do processo, com toda aquela crítica de que seria uma teoria geral do processo civil. Vocês pegaram processo 1 e vocês pegaram processo 2. Com processo 1 e processo 2, vocês terminaram, né, além da parte de teoria geral, vocês terminaram toda a parte do procedimento, dos institutos basilares do direito processual civil e o procedimento comum até a fase de sentença. Tá? Até a fase de sentença. O professor de vocês de processo 2 deu aula sobre precedentes, falou sobre precedentes. Ana Clara falou, seu professor falou. Railana falou sobre precedentes? Não, né? Luana? Professor, eu estou pegando o processo civil 2 e 3 juntos agora, esse semestre. Meus pêsames. Meus pêsames. Mas eu acredito que precedente é alguma, tipo, como se fosse alguma jurisprudência, né, dos tribunais, alguma coisa que é usado antecipadamente de alguns julgados que já foram precedentes que vão servir de base para aqueles casos parecidos lá, não? Não é isso, não? É por aí. Vá assistir minha aula que já está gravada lá, liberada para você, mas é por aí. Você está na linha certa. Eugênia, você ia falar... Eu assisti sua aula e é sacanagem, né? Que a gente chega aqui e fala exatamente o que eu tô falando. Eu vou ficar até quieto aqui. Não é isso que eu quero saber, não. Porque pelo seguinte, o nosso programa, ele é meio esquizofrênico. Assim, porque a parte de precedentes, ela pode e deve, na verdade, ser dada quando você estuda a teoria da decisão. Porque nem toda decisão judicial constitui um precedente. Mas todo precedente é uma decisão judicial. Então, teoria dos precedentes deveria ser dada, ou poderia ser dado, em processo 2, quando você estuda decisão. Quando você estuda a teoria da decisão, sentença, decisão interlocutória, despachos, provimentos judiciais, você deveria também estudar. Deveria ter uma noção disso também em teoria geral do processo. Teoria geral do processo tem um tópico sobre teoria dos precedentes. Ocorre que os precedentes, eles são, em sua imensa maioria, formados nos tribunais. E é por isso, né, inclusive, que a gente vai tratar daqui. Então, o que eu digo é que o nosso programa, né, ele está mal dimensionado, de certa forma. Ele está, de certa forma, mal dimensionado. Porque ele termina não tratando adequadamente do tema de precedente, que é um tema importantíssimo. Talvez hoje seja... todo mundo hoje fala que precedente é uma fonte primária do direito. E há 10 anos atrás, ou há 5, talvez há 5 anos, mas com certeza há 10 anos atrás, a jurisprudência, você não tinha a base, o cabedal teórico e estudo sobre o precedente. O precedente era muito coisa do common law. A gente achava, entre aspas, que precedente era coisa de common law, precedente era coisa de direito americano, direito inglês, quando na verdade não é assim. Né? A gente sempre teve precedente obrigatório. Todo mundo sabe que as decisões do Supremo
em matéria de controle concentrado de constitucionalidade, elas são, né, têm eficácia erga omnes e aplica-se a todos. Então a gente sempre teve em nosso ordenamento precedentes obrigatórios. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Assim, é porque alguns professores, quando eu do processo 2, eu trato de precedentes. Mas a maioria dos professores não trata. E aí a gente passaria a tratar aqui. Né? E vamos tratar aqui, estamos tratando aqui. Mas o que eu queria com isso dizer para vocês? Que até agora vocês estudaram o procedimento comum até a sentença. Ou seja, vocês estudaram a fase postulatória, né? Petição inicial, contestação, réplica. Vocês estudaram a fase ordinatória, né? Decisão de saneamento e organização do processo, né? As hipóteses que você aplica a réplica, julgamento antecipado da lide, julgamento antecipado do mérito, total, parcial, designação de fase de instrução. Vocês estudaram a fase instrutória, estudaram teoria da prova, estudaram meios de prova, né? E vocês estudaram sentença e coisa julgada. Sentença e coisa julgada. Ponto. Sentença e coisa julgada está dentro daquilo que a gente estuda em teoria da decisão judicial. Só que da sentença para a efetiva formação da coisa julgada, tem tudo aquilo que a gente vai estudar aqui, que é processo 3, a parte de recursos. A parte de recursos, que é a parte mais pesada, né? Raríssimas são as hipóteses em que uma sentença de primeiro grau de jurisdição transita em julgado. Na imensa maioria dos casos, mas assim, não existe nenhum... Vocês sabem que em direito a gente tem muito pouco estudo estatístico de fato, mas assim, numa avaliação empírica, mais de 90% dos casos, mais de 95% dos casos, você vai ter pelo menos um ou dois recursos. Vamos falar de ação rescisória também, professor? Vamos sim. Tá? E vou já rapidamente, Luana, falo dela aqui agora. Já eu falo dela. Então, o que a gente vai trabalhar em processo 3 não é só recursos. Recursos é o elemento mais importante, do nosso curso quantitativo, e não é só quantitativo, é quantitativo e qualitativo também. Porque na vida de vocês, por exemplo, Luana perguntou sobre ação rescisória, né? Então, assim, eu já devo ter trabalhado em, 1.000 recursos e não cheguei a 50 ações rescisórias. Eu devo ter feito 1.000 recursos e não fiz 50 ações rescisórias. Tá? Mas, recursos é o ponto mais importante. Só que o nosso curso não é um curso, processo 3, de recursos. Ele é um curso, pessoal, que vai tratar do processo nos tribunais. Porque não só de recurso vive o tribunal. E aí a gente vai tratar, né, deste curso de qual forma. Então a gente vai tratar do livro 3. Se vocês estiverem aí com o índice do CPC, vocês vão conseguir analisar. Tá aqui. Vocês estão vendo um código de processo ou vocês estão vendo ainda o... Não, estou vendo o anterior. O anterior, né? Pronto. Eu percebi aqui, mas eu vou apresentar corretamente o que eu queria falar. Pronto. Então, pessoal, o que a gente vai estudar, vocês já estão, aí acredito que agora já estejam vendo, vocês vão o que a gente vai estudar, está aqui, é o livro 3, né? Todo o livro 3, que é o livro que trata do processo nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Tá bom? Por quê? Assim, como meios de impugnação das decisões judiciais, o meio mais importante de impugnação das decisões judiciais é o recurso. Mas a gente pode ter, excepcionalmente, decisões judiciais impugnadas por ações autônomas.
No nosso ordenamento jurídico, a forma principal de impugnar uma decisão judicial é através do recurso. Mas no nosso ordenamento jurídico, a ação rescisória é uma ação nova, que começa com petição inicial, cujo objetivo central é justamente desconstituir uma decisão transitada em julgado. Então, isso ocorre nos tribunais. Além dos recursos e das ações autônomas, também ocorrem nos tribunais os chamados incidentes. Vou falar um que vocês já conhecem. Conflito de competências. Quando dois... Demanda repetitiva. Também. Esses aí é que você já foi lá para o... Já está estudando, está adiantando o seu lado, está bem, né? Mas estou pegando um que vocês lembram que vocês estudaram em processo 1, que é... Lembram quando dois ou mais juízes se declaram ao mesmo tempo competentes ou incompetentes, que instauram um conflito de competência? Não é um recurso, mas é um incidente. Além de outros incidentes que eu vou desdobrar já. Então, pessoal, no âmbito do tribunal, tramitam ações autônomas de impugnação, ação rescisória, reclamação, muitos mandados de segurança são de competência originária, né, dos tribunais, e algumas ações penais originárias, né, diversas ações de competência originária. São ações, são processos que já se iniciam no tribunal. O primeiro grau de jurisdição já é o tribunal, tá? E vocês sabem que a gente tem, inclusive, ações que o primeiro grau de jurisdição é o Supremo Tribunal Federal. A DIN e a DC. Bom, mas, em geral, nos tribunais nós teremos ações originárias. Ok? Além das ações, a gente terá também os nossos recursos, que são a grande maioria do conteúdo do nosso curso. E, além disso, a gente tem os nossos incidentes, né? Conflito de competência. Israel lembrou o chamado IRDR, vocês vão ouvir muito essa sigla, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. A gente tem o IAC, né? Incidente de Assunção de Competência, quando você desloca a competência para que um órgão maior do tribunal julgue. Beleza? Ótimo até aí. Então, tudo isso vai ser organizado segundo uma lógica de julgamento de processo no tribunal. Que aí agora que eu vou começar a desdobrar aqui com vocês. Livro 1 dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Título 1, ordem dos processos e dos processos de competência originária. Capítulo 1, disposições gerais. Quais são as primeiras disposições gerais? São os artigos do CPC que tratam dos precedentes, que trata da jurisprudência como fonte primária do direito, que ela é hoje ao lado da legislação. E aí os artigos 926, que traz o princípio da uniformização, organização da jurisprudência. Artigo 927, que diz quais são os precedentes obrigatórios. Entre eles, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, né? Também os julgamentos de recursos especiais extraordinários. E o artigo 928, que estipula o que é que são julgamento de casos repetitivos. Tá? Porque a gente tem uma técnica específica. Então, a gente tem, vocês vão ver lá mais adiante, lá numa aula, lá no final, incidente de resolução dos incidentes, que a gente tem no nosso código, foram formados dois microsistemas. Um microsistema de formação concentrada de precedentes, né? Vocês vão ver, inclusive ao lerem meu artigo, que isso é uma coisa sui generis do direito brasileiro, que a gente está aprendendo a trabalhar com ele. Porque, em geral, nos países de common law, onde o precedente é há muito mais tempo estudado e há muito mais tempo reverenciado, você
não se prepara para dar um precedente para regular casos futuros. Você dá um precedente resolvendo aquele caso, mas com a consciência de que ele será aplicado no futuro. E no Brasil, não. No Brasil, a gente tem precedentes que são feitos para serem precedentes. Pronto. Eu digo assim, olha, eu vou pegar esse caso para fazer um precedente. Eu pego um caso modelo e uso esse caso para fazer um precedente. Essa é uma peculiaridade do nosso ordenamento brasileiro. Tá? Então, a gente tem esse microsistema de formação concentrada de precedentes e a gente tem também um microsistema de julgamento de casos repetitivos. Muitos dos nossos precedentes nascem do julgamento de casos repetitivos. Muitos dos nossos precedentes, né, nascem do julgamento de casos repetitivos. E aí, o primeiro capítulo vai ser justamente este daqui, que já estamos deflagrando, que vai tratar sobre precedentes. Ok? Pronto. Aí, a partir daí, a gente vai para um segundo ponto. Ou seja, olha, já que eu sei que os precedentes são formados nos tribunais, né, e eu sei que os precedentes são formados em sua essência nos tribunais, eu sei que os tribunais julgam recursos, eu sei que os tribunais julgam incidentes e eu sei que os tribunais julgam ações de competência originária. Tá? Mas como é que funciona isso no tribunal? Oi, Vitor, pode perguntar. Não é nada sobre o assunto, mas eu acho que não está gravando a aula, professor. Tá sim. Eu estou aqui com... Tá aparecendo... Não estou gravando lá em cima, não. Eu estou gravando no meu computador. Tá gravando. Perdão. Fique tranquilo. É porque esse Google Meet que a UFBA disponibiliza, volta e meia dá problema. Aí eu gravo num aplicativo no meu computador e subo para o YouTube depois. Hoje ainda... Você disponibiliza essas aulas, sim, né? No YouTube. Vou estar no YouTube. Com um detalhe, inclusive. Vocês podem, se quiserem, assistir a aula assíncrona nesse horário ou no outro horário, viu? No horário de 10h30 amanhã, se eventualmente. E se você não puder assistir nenhum dos dois horários, vai estar disponibilizado no YouTube. Então, beleza. Então, pessoal, ok. Eu sei que lá eu tenho uma função relevantíssima de formação de precedentes. Essa formação de precedentes se dá através de julgamentos de incidentes, recursos e ações autônomas de impugnação. Mas como é que funciona isso? A gente tem um Tribunal de Justiça, por exemplo, com 60 desembargadores. Como é que vocês imaginam? Como é que julgam 60 desembargadores? Todo mundo fala, ninguém fala. Como é que chega? Como é que não chega? O que é que acontece? Então, é esta ordenação dos trabalhos no tribunal que a gente chama de ordem dos processos dos tribunais. Capítulo 2 vai ser a nossa terceira semana de aula. Ordem dos processos nos tribunais. E aqui, onde a gente organiza, observe que o CPC trata desde a entrada dos autos. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal e como é que isso funciona no âmbito do tribunal. E vamos entender, por exemplo, que no tribunal existe uma pessoa importantíssima, que é a figura do relator. Né? Vocês já devem ter visto, até em notícia de televisão, que o ministro Barroso relatou, que o ministro Fachin relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. E quem é este relator? É aquela pessoa que vai fazer a condução do processo e vai ser o primeiro julgador do processo. Então é o relator, por exemplo, que profere medidas de urgência no âmbito do tribunal. A tutela antecipada de primeiro grau também cabe no tribunal. Né? Então, as decisões de antecipação de tutela recursal ou de antecipação de tutela das ações de competência originária, elas serão proferidas pelo relator. Apelações também, né, professor? Todos os julgamentos no tribunal terão relator, Jael. Não só apelação. Eu quis dizer agravo, apelações de desagravo de instrumentos, etc. Também. Todos. Então é o seguinte, olha, todos os recursos, todas as ações originárias e todos os incidentes, em resumo, todos os feitos que tramitam no âmbito do tribunal, tramitarão sob a regência, imaginem numa orquestra, que é o tribunal, e imaginem no maestro, no regente, que é o relator. Ponto. Então, o relator deferirá os efeitos suspensivos nos agravos,
O efeito concederá ou retirará o efeito suspensivo do recurso de apelação. É ele quem deferirá ou concederá ou negará a liminar de tutela antecipada na ADIM, na ADC, e por aí é quem segue. No processo criminal, né, a gente não vai falar de processo criminal, mas é quem avaliará, por exemplo, o deferimento de uma liminar no habeas corpus de competência originária do tribunal. Uma liminar em mandado de segurança será o relator, que é essa figura, né, importantíssima. E aí... Esse relator seria o quê? O desembargador de um gabinete específico, de onde o processo foi distribuído, e aí as turmas julgam, e como é que funciona isso? Esse relator é escolhido com base no quê? Vamos lá. O relator, ele funcionará no respectivo órgão do tribunal. Que órgão do tribunal? Depende do tribunal. Você tem tribunais que são extremamente complexos e tribunais que são extremamente simples. Muito mais simples. Ok? Então, como é que funciona? Eu vou responder. Está lá na minha aula gravada também, Luana, mas eu vou lhe responder aqui agora. Eu vou pegar 2 tribunais. Supremo Tribunal Federal e vou pegar o Tribunal de Justiça da Bahia. Quais são os órgãos do Supremo Tribunal Federal? Ele tem a mesa diretora, que é o presidente e o vice, um órgão. O presidente tem competências jurisdicionais, o vice também. Ele tem a primeira turma, ele tem a segunda turma e ele tem o pleno. Mesa diretora, primeira turma, segunda turma e pleno. Ok? Tribunal de Justiça da Bahia. Vamos lá. Ele tem a mesa diretora, que no caso do Tribunal de Justiça da Bahia são 5 membros. Você tem o presidente, que, por exemplo, em tese, com competência jurisdicional, aprecia a suspensão de segurança, suspensão de liminar em mandado de segurança. Você tem o primeiro vice-presidente, você tem o segundo vice-presidente, que no Tribunal de Justiça é quem faz a admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. Você tem o corregedor das comarcas do interior e você tem o corregedor geral. Esses 5 são 5 órgãos, cada figura dessa é um órgão jurisdicional, né? E eles 5 juntos a gente chama de mesa. Bom, de baixo para cima agora, dos menores órgãos para os maiores órgãos do Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça ele se subdivide em câmaras. Câmaras. Eu tenho na área civil 5 câmaras cíveis. 5 câmaras. Primeira Câmara, segunda Câmara, terceira Câmara, quarta Câmara e quinta Câmara. Dentro de cada Câmara civil dessa, você tem 6 desembargadores. 5 ou 6, a depender da composição. Normalmente 6. 6 desembargadores. 6. Tá bom? Estes 6 juntos, esses 6 desembargadores juntos, eles formam a Câmara Civil. Mas não é todo o processo que é julgado numa Câmara Civil pela Câmara completa. Muitos são julgados pela turma de julgamento da Câmara Civil, que são somente 3 desembargadores. Então, apelação e ação rescisória, apelação e agravo de instrumentos são julgados por 3 desembargadores na Câmara. Ação rescisória é julgado por todos os membros da Câmara. Então, você tem uma turma de julgamento dentro de uma Câmara Civil, tá bom? Então, acima da Câmara Civil, deixa eu botar aqui um pente para poder ficar... o quadro faz tanta falta, vocês não sabem como faz falta. Vocês... Eu pensei, professor, também dou aula, é horrível ficar sem quadro. Horrível, horrível, horrível. Ó, mas vamos lá, ó. Então, como é que vai funcionar, ó? Primeiro aqui eu tenho Câmara Civil, ó. E esse negócio aqui é horrível. Deixa eu voltar isso aqui e botar um negócio mais grosso. Pronto. Aqui. Botou? Câmara Civil, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Dentro dessa Câmara Civil eu tenho várias turmas de julgamento. Vamos lá.
turma. Em cima daqui, eu vou ter um órgão chamado Câmaras Cíveis Reunidas. São as câmaras, não é seção de direito público, me perdoe, que é feita da primeira, da terceira e da quinta Câmara Cível. Todos esses desembargadores reunidos. Eu tenho outra seção, que é a seção civil de direito privado, que é a segunda e a quarta. Eles, todos os desembargadores cíveis reunidos, eles estão aqui nas seções cíveis reunidas. E as seções cíveis reunidas se reúnem no pleno, que é o maior órgão do tribunal, que vai reunir também os desembargadores criminais. Então, voltando aqui, primeira Câmara Cível, seção civil de direito público, seção civil de direito privado, seções cíveis reunidas e pleno, tá certo? Então, eu tenho processos de competência das câmaras cíveis, eu tenho processos de competência da seção civil de direito público e direito privado, eu tenho processo de competência das seções cíveis reunidas e eu tenho processo de competência do pleno. Então, por exemplo, um mandado de segurança contra um ato do presidente do tribunal vai ser julgado pelo pleno. Uma apelação promovida contra uma sentença de um juiz de primeiro grau vai ser julgado por uma turma na Câmara. Um mandado de segurança contra ato de secretário do Estado vai ser julgado na seção civil de direito público. Então, é o regimento interno que vai designar isso. E cada... A gente vai estudar essa questão do regimento interno, não, a gente não vai se aprofundar nisso, não. Isso é importante que vocês entendam. Na vida, por exemplo, quando eu dou aula de prática judicial, eu falo mais do regimento interno. Explico mais. Mas o que é que você precisa entender aqui? O que é importante você entender aqui? Por exemplo, que quando você vai designar uma competência no tribunal, eu tenho o sorteio do órgão jurisdicional e dentro do órgão eu tenho o relator. Então, em todos os órgãos terá um relator. Se o processo for de competência do pleno, eu vou sortear um dos 60 desembargadores do Tribunal de Justiça. Se o processo for uma apelação, eu vou julgar numa turma dentro da Câmara Cível. Aí ele vai sortear uma das 5 câmaras cíveis, e dessas 5 câmaras cíveis, caiu a primeira. Aí na primeira, ele vai sortear um dos desembargadores. E este desembargador, então, formará a turma de julgamento dele, que são os 2 outros desembargadores em ordem decrescente de antiguidade. É assim que você forma. Entendi, professor. E esse relator, já que ele é o primeiro a julgar o processo, ele tem uma decisão, ele tem um efeito sobre os demais ou não tem nada a ver? Você quer falar na prática? Na prática mesmo, professor. Na prática, eu sugiro a vocês, eu sugiro fortemente a vocês que assistam umas 2, 3, vai ser muito importante para vocês. Assistam 3 sessões de julgamento. Uma do Tribunal de Justiça da Bahia, uma do STJ, que tem no Tribunal de Justiça da Bahia e STJ você assiste no YouTube, viu? E uma do Pleno, que pode ser na TV Justiça ou pode ser no YouTube também. Assistam. E aí, Luana, respondendo a sua pergunta, do ponto de vista jurídico, todos têm autonomia total de decisão. Agora, a maioria dos processos, 85%, 90% dos processos, eles são julgados conforme o relator, conforme o voto do relator. E isso é mais ou menos natural, justamente porque o relator é quem estudou mais o processo. Os outros vão tomar conhecimento uma semana antes. Quando marca o julgamento, ele disponibiliza o relatório e o voto para que eles possam até votar eletronicamente. A gente vai voltar muito a falar sobre isso daqui a 2 semanas, tá bom? Guarde todas as suas dúvidas para daqui a 2 semanas. Né? E aí... Você lembrou muito o organograma da UFBA também, né, professor? Que tem o departamento público, o departamento privado, aí tem cada um com competência específica, né? Aí tem
Exatamente. É um órgão colegiado. A estrutura da UFBA é uma estrutura departamental de órgão colegiado, julgamento colegiado. Administrativo, não judicial. É administrativo, mas colegiado. Tá bom? E então, pessoal, a gente vai estudar o incidente não, a ampliação da turma de julgamento quando as decisões são não unânimes. Essa técnica de ampliação do julgamento para as decisões não unânimes substituir um recurso. O CPC de 73 tinha um recurso chamado embargos infringentes, que em matéria civil só existe na execução fiscal. Ainda tem no direito penal, mas na matéria civil só existe na execução fiscal, que é totalmente diferente do que eu estou falando. Né? Isso está lá, eu acho que eu pontuo isso na aula, se eu não pontuar, vocês tiram dúvida comigo na próxima aula. Mas o CPC de 2015 extinguiu o recurso de embargos infringentes, mas que era o recurso que cabia das decisões quando não forem elas unânimes, nas decisões divididas, mas criou a técnica de ampliação do julgamento das decisões não unânimes, a 942. Então, tudo isso aqui a gente vai estudar dentro da ordem dos processos dos tribunais, tá bom? A partir daí, eu vou explicar hoje seguindo a ordem do código, mas não é como eu dou e organizo o nosso curso. Porque na ordem do código, como vocês viram no capítulo 1, ele inclui os incidentes e as ações de competência originária, para depois tratar do recurso. Eu vou dar em nosso curso o recurso antes, porque eu acho que ele é mais importante. E é mais fácil vocês entenderem o recurso. Mas a gente vai estudar não todos os incidentes do código, porque não vai dar tempo, mas vamos estudar os dois mais importantes, que é justamente o incidente de assunção de competência, e eu vou dizer para vocês rapidamente, para vocês entenderem o que é. A partir da relevância de um caso, que não seja repetitivo, mas que tenha uma alta relevância, você pode, dentro do tribunal, deslocar o seu julgamento. Tá? Para que ele seja decidido pelo órgão maior que o tribunal determina e que passe, portanto, a ter uma maior legitimidade e aí também uma maior força vinculante. Porque, como vocês viram lá no 927, os acórdãos em incidente de assunção de competência são acórdãos de precedente, que formam precedente obrigatório. Então, recentemente teve o caso, uma briga danada no Supremo de Gilmar com Fachin, porque Gilmar levou para o pleno. Então, isso acontece, no Supremo acontece direto. Você tira da turma e leva para o pleno promover a decisão desse caso. Então, os dois incidentes que a gente vai... Além desse, tem outros, mas incidente de inconstitucionalidade, a gente vai tratar en passant, né? Mas não vamos tratar em profundidade. Inclusive, tem uma coisa aqui que é importante na próxima. Já te dou a palavra, Birajara. Conflito de competência, né? Vocês já estudaram isso quando estudaram incompetência. Homologação da decisão estrangeira em concessão de exequatur, né? Essa é de competência exclusivamente do STJ. Aí ele já vem aqui, para as ações de impugnação, as ações autônomas de impugnação. Diga, Birajara. Ela pode ser tomada pelo relator ou pode ser tomada pela maioria dos membros. Tá? E as próprias partes podem requerer também. Mas aí é o colegiado que vai decidir se afeta ou se não afeta. Então, já que você pediu, vamos lá rapidinho aqui. É admissível a assunção de competência quando o julgamento da remessa. Agora, ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá de ofício ou a requerimento da parte, tá? Do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo
originário julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. Beleza? Então é uma prerrogativa do relator, mas como é que eu digo, que pode decorrer de requerimento das partes. Ok até aqui? Pronto. Então, além dos incidentes, a gente vai estudar algumas ações autônomas de competência do tribunal, que vai ser ação rescisória, que é aquela ação que cabe para desconstituir as decisões transitadas em julgado. Então, a gente tem, essencialmente, 2 meios de impugnação das decisões do nosso ordenamento. O recurso, que cabe antes do trânsito em julgado, né? E a ação rescisória, que cabe depois do trânsito em julgado, em raríssimas hipóteses. Em raríssimas hipóteses. Tá? Até porque vocês sabem a relevância e a força e a importância que uma decisão transitada em julgado tem. Então, somente nessas raras hipóteses que estão aqui elencadas no artigo 966, que são hipóteses muito graves, como, por exemplo, sentença que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. É uma hipótese que você tem de promover a rescisão de uma decisão transitada em julgado. Tá bom? Além da ação rescisória, a gente vai estudar também reclamação. Vamos estudar incidente de resolução de demandas repetitivas, tá? Que é a possibilidade que você tem de afetar ao tribunal. E aí pode ser afetado de um processo, inclusive, que esteja em primeiro grau de eleição, ou em recursos que estejam tramitando. É quando o tribunal, percebendo que muitos processos têm tratado de um mesmo tema, ele vira assim, olha, ao invés de eu ficar julgando trocentos recursos, eu vou selecionar aqui alguns, vou fazer um incidente de resolução de demandas repetitivas, vou fazer um amplo debate sobre o tema, e o que eu decidi aqui passa a ser aplicável automaticamente a todos os casos. Resumidamente, é isso o incidente de resolução de demanda repetitiva que a gente vai estudar, né, de forma muito mais detalhada. E vamos estudar também, capítulo 10 aqui, a reclamação. Vamos estudar também a reclamação. A reclamação é uma ação de competência originária que caminha ao lado do recurso. Ela não é para decisões transitadas em julgados, né? E ela também não é um simples substitutivo do recurso. Mas eu posso usar a reclamação todas as vezes, né, em que eu precise preservar a competência do tribunal, ou seja, quando o juiz de primeiro grau está julgando uma causa que não era dele, era do tribunal, eu posso usar a reclamação. Ou então, quando um juiz não aplica, né, uma decisão do tribunal. É quando aquele juiz não está aplicando aquilo que decidiu o tribunal, você faz uma reclamação. Tá? O que pode ser feito ao lado dos recursos. E aí a gente vai entrar naquele que é a maior parte do nosso curso, que vai do 994 até o 1050, qual é o último? O último é embargos infringentes, é embargo de divergência. Mas eu vou tratar, já vou tratar deles. Tá? Então, os recursos são aqueles que a lei diz que são. Recurso é matéria, recurso. A criação, não existe recurso criado jurisprudencialmente. Não existe recurso criado jurisprudencialmente. Os recursos, eles são números clausos, reconhecidos como tal na lei. Criados por lei. Tá? Então, quais são os recursos no ordenamento jurídico brasileiro? Primeiro e o mais importante deles é o chamado recurso de apelação. Vou até aumentar aqui para que vocês possam visualizar melhor. Recurso de apelação. O recurso de apelação, ele cabe contra a sentença e, em alguns casos, contra a decisão interlocutória. Mas, por enquanto, para essa primeira fase, para esse primeiro momento, para que vocês entendam bem, pensem no recurso de apelação como sendo esse recurso de apelação, ele existe em qualquer processo e em qualquer procedimento. Pode até ter outro nome, mas, por enquanto, a gente vai dizer que o recurso de apelação é o recurso que cabe contra as sentenças. Vocês, quando a gente for estudar, vocês vão ver que não é só contra a sentença, também contra algumas decisões interlocutórias não agraváveis, contra algumas decisões interlocutórias não agraváveis.
Mas como regra geral, para você entender aqui agora muito mais facilmente, o recurso de apelação é o recurso que cabe contra a sentença de primeiro grau. É o recurso que cabe contra... É o recurso ordinário por excelência. É o recurso por excelência. Todos os procedimentos têm o recurso, permitem o recurso. Então, na Justiça do Trabalho, essa nossa apelação, lá eles chamam de recurso ordinário. Mas é a mesma coisa que a nossa apelação. No juizado especial cível, contra a sentença cabe o chamado recurso inominado, que lá tem o nome só de recurso. Mas é, para os juizados, o equivalente à nossa apelação. Tá? Em matéria criminal, você tem a apelação criminal. Então, é o recurso por excelência, que cabe contra a sentença. Em todos os procedimentos, né, caberá. Diga, Israel. Professor, se eu não me engano, eu estagiei no MPT, né? E se eu não me engano, eu já vi em alguns casos, alguns processos, eu não lembro exatamente porquê, dizendo assim, contra tal decisão não cabe recurso, né, não caberá recurso. E se eu não me engano, era alguma coisa a ver com indeferimento de justiça gratuita. Eu queria saber se é isso mesmo, se não cabe recurso contra decisão. Existem decisões que não cabem recurso. Existem decisões que não cabem recurso. Tá bom? Raríssimas decisões não cabem recurso. Vou dar um exemplo aqui. A decisão de sobrestamento, a decisão de sobrestamento dos processos quando você tem a admissibilidade para tramitar os recursos repetitivos. Mas interlocutórios, né? Não. Não cabe recurso. Cabe. Não. Guarda, esquece isso. Esquece que vocês sabem. Vocês devem estar sabendo alguma coisa errada. Mas deixa eu terminar aqui, que quando eu der todo esse panorama, aí você me cobra de novo, Israel, para eu terminar. Mas vamos lá, para que vocês entendam. Das sentenças, como regra, cabe apelação. A apelação é recurso que cabe contra a sentença. Bom, quais são os provimentos? Deixa eu voltar um pouco aqui antes. Quais são os provimentos judiciais que vocês estudaram nesse processo 2? Nós temos os despachos de mero expediente, nós temos as decisões interlocutórias e nós temos as sentenças. Despacho de mero expediente são decisões, são provimentos que não têm carga decisória, e é por isso que os despachos não são recorríveis, porque eles não decidem questões incidentes. Você tem as decisões interlocutórias, que são aquelas decisões no meio do processo, mas que não encerram a instância de primeiro grau, a instância do processo cognitivo. E você tem as sentenças, que são aquelas decisões que encerram a instância de primeiro grau. Bom, então, os despachos, por não ter conteúdo decisório, não são recorríveis. As sentenças, elas são recorríveis por apelação. E as decisões interlocutórias, Maurício? As decisões interlocutórias eu tenho três hipóteses. Eu tenho aquelas hipóteses em que ela não é imediatamente recorrível. Tenho duas hipóteses para simplificar aqui para a gente tratar. Eu tenho aquelas hipóteses em que ela é imediatamente recorrível e aquela que ela não é imediatamente recorrível. O artigo 1015 do CPC, ele vai lá e diz, olha, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre. Aí o que é que ele fez? O que é que o legislador fez? Ele disse, olha, se a situação é urgente e não posso esperar, ou se eu tiver que esperar a sentença, eu vou ter um prejuízo muito grande, então eu vou permitir que no momento em que o juiz proferir essa decisão, você imediatamente recorra. E aí foi isso que ele fez. Se é uma questão de tutela provisória, eu estou pedindo um tratamento de saúde, o juiz nega, eu não vou poder recorrer? Vou morrer? E aí todas as situações que foram nesta linha, né, ou que você tem uma urgência, uma necessidade daquele, ou que a lógica jurídica determina, eu vou caber recurso, imediatamente. Então, mérito do processo. Pronto.
o CPC não autorizou que o juiz faça o julgamento de mérito parcial, então se o juiz vai lá, né, e diz assim, olha, o dano moral eu já posso julgar, eu vou deferir o dano moral, mas o dano material eu quero fazer uma perícia para quantificar. E aí ele vai julgar o dano material depois da perícia, mas ele já profere uma decisão interlocutória de mérito, decidindo sobre o dano moral. Vai ser imediatamente recorrível. Rejeição da convenção de arbitragem. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Rejeição do pedido de gratuidade. Israel, aqui, ó, rejeição do pedido de gratuidade. Quando você rejeita o pedido de gratuidade, eu posso recorrer. Mas se você defere a gratuidade, eu vou poder recorrer? Não vou. Não vou. Por quê? Porque eu vou deixar para decidir isso ao final do processo. Isso não prejudica o réu. Então, agora, se o autor não pode pagar as custas e o juiz negou, ele tem direito a recorrer imediatamente, porque senão está sendo negado à justiça. Mas se o juiz deu e o réu virou lá e disse, não, esse cara é safado, esse cara tem dinheiro, ele podia pagar as custas, o juiz vai poder revogar ou simplesmente vai deixar para julgar ao final. Ou ele vai manter. Então, todas as vezes que ele mantém, por exemplo, que ele defere, que ele concede a gratuidade, não tem recurso. Não tem recurso. Imediato, viu? Imediato. Na hora. Na hora. Imediato. Mas se ele nega, eu tenho um recurso imediato. Então, voltando lá, o que é que acontece? Ó, a apelação 1009. Pronto. Da sentença, cabe apelação. Mas não é só da sentença que cabe apelação. Também cabe apelação, ó, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão ao seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão e terão eventualmente interpostas contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então, voltando aqui, então, como é que funciona? Despachos, por não ter conteúdo rescisório, não tem decisão. Decisões interlocutórias. Se elas estiverem dentro da lógica da taxatividade, aí vocês vão ver que tem uma taxatividade mitigada do STJ, lá adiante a gente vai chegar. Se forem imediatamente recorríveis, eu recorro com agravo de instrumento. Se não tiver no agravo de instrumento, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar guardada aquela questão e eu levanto ela no recurso final, que é a apelação. Então, a apelação cabe da sentença e de todas as eventuais atos, decisões que foram proferidas no processo e que não puderam ser imediatamente recorríveis. E as decisões interlocutórias urgentes que eu preciso recorrer imediatamente, eu vou recorrer via agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Ok? Diga, Márcio. Ô, professor, boa noite. Boa. Essa questão do despacho é interessante, porque pode ocorrer também do despacho ter um teor de decisão, né? É que os juízes fazem isso muito malandramente. Eles dão a decisão e escrevem lá em cima que é despacho. Esse fato de você escrever que é despacho e nada, Márcio, é a mesma coisa. O que a gente tem que levar em consideração não é o título do provimento judicial que foi dado, mas o seu teor, o seu conteúdo. Perfeito. Então, beleza. Então, vamos lá. Apelação. Eu já vi algumas vezes, eu ficava sem entender nada ali. Eu acho que isso é uma decisão ou despacho? O juiz, eles gostam de fazer isso, mas muitos fazem, mas isso em nada vai influenciar na admissibilidade do recurso. Se ele escrever lá que é despacho, né, mas proferir um conteúdo decisório, você vai poder, se couber, agravo. Então, apelação, recurso que cabe da sentença. Agravo de instrumento, recurso que cabe de algumas decisões interlocutórias que são imediatamente recorríveis. Tá? Que são imediatamente recorríveis. Agravo interno. Agravo interno é um outro recurso. Quando vocês estudaram decisão, vocês lembram que vocês estudaram que as decisões de primeiro grau podem ser, né, decisões e sentenças, e que as decisões dos tribunais podem ser monocráticas, que são as proferidas pelo relator, e acórdãos. Lembram disso? Decisões monocráticas e acórdão.
Então, as decisões monocráticas são aquelas que são proferidas pelo relator. E o acórdão são aquelas que são proferidas pelo colegiado. Então, o agravo interno é o recurso que cabe da decisão monocrática. É o recurso que eu tenho para pegar aquela decisão individual do relator, né? Individual do relator, e afetar para julgamento colegiado. Para o julgamento colegiado. E aí pode ser desde uma decisão monocrática relativa a um ponto específico, como a liminar no mandado de segurança de competência originária, ou um efeito suspensivo concedido ou não na apelação, como, em algumas hipóteses, que o relator estará autorizado a julgar sozinho a matéria. Então, por exemplo, quando você já tem uma jurisprudência pacificada ou um precedente obrigatório, um daqueles do artigo 927, e a decisão ela está de acordo com o precedente, ou contrária, o relator pode julgar sozinho. Ele diz, olha, eu não preciso levar o colegiado, porque eu já tenho aqui uma súmula que trata do tema, só para simplificar a compreensão de vocês. Eu tenho uma súmula vinculante supremo, também vou decidir. Mas se eu acho que o relator julgou errado, ou porque não se aplica a súmula, eu posso entrar com um recurso. Qual é o recurso? Agravo interno. Então, o agravo interno é o recurso que cabe contra as decisões dos relatores. Tá? Os embargos de declaração é um recurso que cabe de qualquer decisão. Embargo de declaração é um recurso que cabe de qualquer decisão. É um recurso que tem efeito integrativo. Então, ele é um recurso que a gente chama de efeito, é um recurso de fundamentação vinculada. Eu não posso alegar o que eu quero nos embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles são um recurso horizontal. Ao contrário dos outros recursos que eu falei aqui até agora, que eles tiram de um órgão e levam para outro, a apelação e o agravo de instrumento tira do juiz de primeiro grau e leva para o tribunal. O agravo interno, ele tira do relator e leva para o órgão colegiado. Os embargos de declaração são um recurso horizontal. Ele é julgado pelo mesmo juiz que proferiu a decisão. Mas quando é que eu posso entrar com o embargo de declaração? Quando eu não, entre aspas, quando tem um defeito da própria decisão. Então, todas as vezes que a decisão for omissa, contraditória ou obscura, ou tiver um erro material, eu entro com embargo de declaração para que o próprio julgador corrija. Então, eu tinha lá pedido de dano moral e material, ele só julgou dano material, não julgou dano moral. Eu vou e entro com embargo. Olha, você foi omisso. A decisão lá, por qualquer motivo, na fundamentação, disse que eu estou certo. Né? E chega na sentença, no dispositivo e diz, olha, o seu pedido está julgado improcedente. Oxe, mas você não disse na fundamentação que eu estava certo? Aí, sua sentença está contraditória. Ou eu não consigo entender sua sentença. Sua sentença não esclarece como eu tenho que cumprir a decisão. Está contraditório. Ou houve um erro material. Então, o embargo de declaração é um recurso horizontal. Vai para o próprio julgador corrigir algum defeito. Diga, Israel. Então, professor, uma coisa que eu reparei também lá é que, assim, a totalidade dos embargos, eu vou adotar aquela exceçãozinha que sempre acontece, dos embargos de declaração que eu vi, era o advogado que perdeu, que ao invés de fazer a apelação ou fazer o procedimento correto, ele jogava o barro, ele basicamente dizia assim, você esqueceu de analisar, aí falou todas as provas que ele tinha anexado no processo, que foram analisadas, para ver o que era que ele realizasse, ao invés de ser uma munição e tal. Existe uma diferença do preço para poder entrar com um recurso correto? Não. O embargo de declaração, inclusive, o embargo de declaração é um recurso que não tem preparo, ele não tem preço. Se você está chamando de preço, a gente chama de preparo, ele sequer tem preparo, ele é um recurso gratuito. E é sim verdade que muitos advogados abusam dos embargos de declaração tentando fazer um rejulgamento da causa, tá? Mas isso é assunto para nossa matéria, nossa aula de embargos de declaração, que é daqui a umas 3 semanas, umas 4 semanas, eu acho, mais ou menos. E quanto ao preparo, só por curiosidade da apelação? Depende. Todos eles fazem isso, porque o preço... Depende, é vinculado ao valor da causa, mas não é muito caro não. Dá uma olhada, dê uma googada aí, tabela de custas, Tribunal de Justiça da Bahia. Aí lá ele vai ter todos os preços de preparo. Tá, agora eu entendi por que ele faz
Mas vamos lá, voltando aqui. Apelação cabe da sentença do juiz de primeiro grau para o segundo grau. Agravo de instrumento, decisões interlocutórias do juiz de primeiro grau para o segundo grau. Agravo interno, recurso que cabe contra a decisão do relator para levar a questão ao órgão colegiado. Embargo de declaração, cabe em todo e qualquer caso, em todo e qualquer processo, contra toda e qualquer decisão, tá bom? A partir daqui a gente tem os recursos para o STJ e para o STF. Para o STJ e para o STF. Tá? Recurso ordinário, também conhecido como ROC. Vocês devem ter ouvido falar na aula de constitucional dele como ROC. Recurso ordinário constitucional. O recurso ordinário, ele, entre aspas, faz as vezes da apelação, quando um processo de competência originária contra alguns processos de competência originária do tribunal. Então, por exemplo, o mandado de segurança, que é um right constitucional, né, que é instrumento da cidadania, em muitos casos, possui foro de competência no tribunal. Então, por exemplo, mandado de segurança contra ato do presidente da República é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Contra ministro de Estado é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? E por aí vai. Se você pegar lá o artigo 103, que trata da competência do STJ, do STF, 105, que trata da competência do STJ, vocês vão ver que muitos mandados de segurança possuem competência originária do STJ e do STF. A mesma coisa acontece no TJ. Mandado de segurança contra ato do governador do Estado, competência do TJ. Mandado de segurança contra ato do secretário de Estado, competência direta no TJ. Então, quando... Eu já estou começando lá. Então, quando aquela decisão do tribunal de competência originária, ele denega a segurança, ele nega a segurança, eu vou ter direito a entrar com recurso ordinário, como se fosse uma apelação. Recurso ordinário como se fosse uma apelação. Por que, Maurício, está dizendo assim, recurso constitucional ordinário como se fosse uma apelação? Porque se ela for concessiva, se der a segurança, se conceder a segurança, não vai caber ROC, não vai caber recurso ordinário constitucional. Vai caber o quê? Vai caber recurso especial e recurso extraordinário, que teoricamente vão para o mesmo tribunal. Então, por exemplo, da decisão denegatória do mandado de segurança contra o ato do governador do Estado no Tribunal de Justiça da Bahia, vai caber ROC para o STJ. Tá bom? Mas e se a decisão for concessiva, Maurício, der o mandado de segurança, o que é que o governador do Estado pode fazer? O governador do Estado pode entrar com recurso especial para o STJ. E qual a diferença do ROC para o RE, que é o recurso extraordinário, e para o RESP? Enquanto que no ROC eu posso alegar qualquer matéria de fato ou de direito, o recurso especial e o recurso extraordinário são recursos de fundamentação vinculada. No recurso especial, eu só posso alegar ofensa à legislação infraconstitucional. Ofensa à legislação infraconstitucional. E no recurso extraordinário, eu só posso alegar o quê? Ofensa à Constituição. Ofensa à Constituição. Então, por exemplo, é por isso que a gente diz que no Tribunal de Justiça esgota-se a instância de rediscussão de fatos e provas. Se o tribunal olhar o fato errado, entender que um acidente não aconteceu, quando eu estava lá, filmagem de que o acidente aconteceu, o que é que eu vou poder ir para um recurso especial extraordinário? Não. Eu posso eventualmente, a depender da gravidade da situação, até entrar com ação rescisória. Mas recurso especial extraordinário não dá. Por quê? Porque o recurso especial é julgado pelo STJ contra os acórdãos, somente contra os acórdãos de Tribunal de Justiça, de Tribunal Regional Federal, né?
Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal que ofendam a legislação infraconstitucional. Enquanto que o recurso extraordinário, ele só cabe também contra acórdão. Tem um exemplo, uma exceção que cabe contra sentença, que aí vocês guardam aí lá para a aula de recurso extraordinário, viu? Ou então depois eu falo. Mas é o recurso que cabe contra os acórdãos, né? Proferidos pelos tribunais de justiça, pelos tribunais regionais federais ou pelo STJ, que ofenda a Constituição. Só para terminar, antes de dar a palavra a José Barbosa, eu ainda tenho 2 outros recursos que também são do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e que são desdobramento do recurso especial e do recurso extraordinário. O agravo em recurso especial e em recurso extraordinário é o recurso que eu tenho para destrancar o próprio recurso especial ou o próprio recurso extraordinário. Explico eu melhor. Quando vocês estudarem teoria dos recursos, vocês vão ver aqui algo que vocês já sabem. No procedimento como um todo, eu tenho 2 juízos. Eu tenho um juízo de mérito e eu tenho um juízo de admissibilidade. Eu só julgo o mérito quando a admissibilidade for positiva. Se a admissibilidade for negativa, eu não julgo o mérito. Não é isso? Se a petição... Professor, é a CO, a adquem, como é que chama? A CO e a adquem. Mas eu chego já. Isso vai estar... Tem lá na aula de ordem dos processos dos tribunais, mas eu te respondo agora. Mas aqui é porque nem sempre a admissibilidade vai ser nesse sistema de ACO e adquem, viu? Nem sempre. Na apelação, por exemplo, não tem admissibilidade no ACO. Só tem admissibilidade no adquem. ACO, pessoal, é o juízo recorrido, é o de baixo, e adquem é o juízo de cima, que vai julgar o recurso. Tá bom? Então, mas no recurso especial e no recurso extraordinário, eu tenho a admissibilidade no ACO. O presidente do Tribunal de Justiça, no nosso caso, o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, é quem vai analisar para ver se é cabível ou não é cabível o recurso especial e o recurso extraordinário. E o mérito dele será julgado no STJ, o recurso especial, STF, o recurso extraordinário. Tá bom? Quando, em algumas hipóteses, isso aqui é complicadíssimo, pessoal. Isso aqui eu tenho uma palestra minha no YouTube só sobre a admissibilidade de recurso especial e extraordinário. Só sobre isso. Porque, não vou nem falar agora para não atrapalhar de vocês, mas quando o presidente do Tribunal de Justiça, no nosso caso, o segundo vice-presidente, vai e diz assim, não cabe recurso especial, e eu entendo que cabe, aí eu entro com esse agravo em recurso especial. Ou agravo em recurso extraordinário. Ele serve somente para que o próprio STJ revise se o presidente estava certo ou estava errado. E aí, se o presidente estava certo, ele vai lá e vai dizer assim, não vou julgar o recurso especial. E se o presidente estava errado, ele diz, admito o agravo e mande o recurso especial para eu analisar. E, por fim, o último recurso... Esse, no caso, não é tipo um agravo de instrumento, não. Luana, me dê um segundinho, que o José está com a mão levantada já há um bom tempo. Desculpa. Mas eu vou te responder. Eu prometo que eu responda tudo. Mas só para eu fechar aqui o último recurso, que é o chamado embargo de divergência. Os embargos de divergência, eles também só são cabíveis no recurso especial e no recurso extraordinário. No recurso especial e no recurso extraordinário. Todas as vezes que eu estou diante, em algumas hipóteses em que eu estou diante, lá no STJ, vou pegar o Supremo. Lá no Supremo você tem a primeira turma, a segunda turma e o pleno. Se, por exemplo, a primeira turma está decidindo uma questão de uma forma e a segunda turma está decidindo uma questão de outra forma, eu vou aplicar um embargo de divergência. Para que o próprio tribunal decida, pessoal, a gente sabe que o direito é obrigado a conviver com as interpretações divergentes, mas isso não é salutar. Então, todas as vezes que o recurso extraordinário está sendo decidido de uma forma por uma turma e de outra forma por outra turma, eu vou ter um embargo de divergência. Todas as vezes que eu tiver um recurso especial
que uma turma do STJ está decidindo de um jeito e outra turma do STJ está decidindo de outro jeito, eu vou ter um embargo de divergência. Tá bom? Fechando aqui, Luana, esse agravo não é agravo de instrumento. Agravo de instrumento é o agravo que cabe da decisão interlocutória de juiz de primeiro grau. Este agravo é o agravo que cabe da decisão do presidente do tribunal quando em algumas hipóteses de inadmissibilidade. José, você está com a palavra. Só tem cabimento em algumas competências, em algumas demandas de competência originária do tribunal e secundum eventum litis, e a depender de qual seja a decisão. Então, em matéria civil, porque ele cabe em matéria civil e matéria criminal. Em matéria civil, o ROC para o STF vai caber das decisões de habeas data, mandado de junção e mandado de segurança do STJ quando denegatória a decisão. Se for concessiva, não cabe. E para o STJ, do mandado de segurança. Quando denegatória as decisões do tribunal. Tá? Tá lá o cabimento dele está na Constituição e está aqui também no CPC. Aqui, ó. Pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data, os mandados de junção, decididos em única instância pelos tribunais. Para o Superior Tribunal de Justiça, os mandados de segurança em que for, só observe que aqui não tem mandado de junção, tá? E esse caso aqui específico é como se fosse uma apelação, que é uma exceção, que é os processos em que for parte de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional e do outro lado pessoa física, jurídica ou município, tá? Que é uma exceção. Aqui a gente vai tratar, porque aqui é como se fosse uma supressão de instância. Eu guardem isso daí, porque senão a gente vai terminar entrando no recurso e vai mexer a cabeça de vocês. Eu quero que a gente dê uma visão geral, assim, pelo menos fazer um panorama. Então, Alisson, José, era só isso? Só isso, obrigado. Pronto. Márcio, você, depois o Birajara. Márcio tinha pedido a palavra, não? Então, bora o Birajara. Não, professor, foi antes. Professor, Oi? essas aulas que nós estamos tendo agora, essa ajuda, o senhor vai disponibilizar o link Moodle, o Classroom? Vai estar no meu canal do YouTube. Quem é que ficou de conversar comigo foi José, né? Quando o José me mandar, eu boto ele no canal do YouTube e ele disponibiliza lá no Instagram. E eu posso botar também aqui, viu? Eu posso botar aqui na unidade 1, não tem problema nenhum. Eu acrescento aqui, ó. Viu? Então, pessoal, para a gente fechar a aula de hoje, né? Primeira unidade precedentes. Jael, eu não vou conseguir lançar hoje não, viu? Que eu recebi 2 ligações de trabalho aqui, eu vou ter que retornar. Mas amanhã eu vou liberar. Amanhã eu libero. Valeu, professor. O trabalho. Obrigadão, viu? Pronto. Tem atividade para a semana que vem, professor? Tem atividade para a semana que vem, sobre precedentes. Viu? Ok. Eu libero amanhã mesmo. Mas para que vocês façam, vocês vão ter que assistir a aula e ler o livro. Então, na próxima... Então, sempre eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar a atividade para que vocês façam até determinado ponto, tá? Professor, e eu mando o e-mail para o senhor me mandar o link. Isso, mas antes você vai passar o e-mail com seus colegas aí, ver se tem mais alguém que entrou na matriz, no ajuste, viu, Clara? Atualmente ninguém sinalizou não, professor. Pronto, beleza. José, você levantou a mão de novo? Não, professor, só esqueci de baixar, pera. Tranquilo. Alisson, a mesma coisa? Professor, eu tenho, em relação a o que eu aprendi de processo penal 2,
recursos de lá, serve para processo civil? Serve não, amigo. É bem diferente, Alisson. Bem diferente. Eventualmente o ROC que você tem nos dois, alguns aspectos de RE e de RESP, mas assim a lógica é muito diferente, viu? Um pouco de teoria do processo, com certeza alguma coisa você vai entender, mas não fique achando que você não precisa estudar aqui não, porque é bem diferente. Mas fechando aqui a aula, ó, semana que vem precedentes, na outra semana ordem do processo dos tribunais, na outra semana teoria geral dos recursos, aí a gente vai para recurso de espécie, apelação, agravo de instrumento, embargos de declaração, agravo interno, recurso ordinário constitucional, incidente, aqui estão todos os recursos, na verdade, todos os recursos para o Superior Tribunal de Justiça STJ, recurso ordinário constitucional, embargo de divergência, agravo de recurso especial extraordinário, tá? E eu estou sentindo falta aqui, cadê o... Valeu, professor. Mas beleza, incidentes, ações de impugnação. É isso aí. Amanhã eu dou uma olhada se tiver faltando alguma coisa. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí pela paciência de vocês. Estamos juntos. Boa noite, professor. Estamos juntos. Até a próxima segunda. Quem quiser de novo assistir a aula amanhã, estou aqui à disposição de vocês. Professor. Valeu, galera. Um abraço.